Coelhos podem sim ser tosados, mas existem alguns motivos para se fazer a tosa e não só o calor. Alguns coelhos são extremamente peludos, têm dificuldade para se higienizar ou pelo excesso de pelo ou por algum problema físico, como um coelhinho mais idoso com problema para se movimentar. Fora a tendência de alguns a engolirem pelo e acabarem tendo obstrução por bolas de pelo. Então, nesse caso, a tosa é indicada. Esse coelhinho, a gente pode ver na hora da escovação, está sendo feita só uma escovação para retirada dos pelos mortos e dos nós. Olha a quantidade de pelo morto e nó que está saindo. Imagina ele se lambendo, ingerindo isso, o tamanho do problema. Então, o ideal é nunca tosar demais os coelhos. O pelo é uma proteção, ele protege tanto do sol, principalmente para aqueles coelhinhos que ficam em ambientes externos, como também ele dá uma proteção térmica. Então, o ideal é que se faça a tosa na tesoura, quando possível. A tosa na tesoura tira o excesso de pelo, mas não tão baixo. Ela não deixa direto na pele como faria a máquina. A tosa na máquina é indicada só em alguns casos, normalmente é indicada por veterinários, quando a pelagem está tão embolada que os nós estão diretos na pele e não tem como fazer a tosa na tesoura de forma segura, poderia cortar a pele do bichinho. Então, nesse caso, às vezes é preciso passar a máquina, mas se não, o ideal é que se faça essa tosa na tesoura. E dessa forma, é possível retirar o excesso de pelo. Aqueles nós que são muito problemáticos, eles podem causar lesões sérias na pele. A pele do coelhinho é muito sensível e quando os nós ficam repuxando, eles podem causar feridas. Muitas vezes, quando o coelho é tosado, a gente encontra várias feridas causadas por esses nós. Então, imagina o desconforto de ficar com o pelo sendo puxado por um nó. Além disso, alguns coelhos têm uma tendência à obstrução por bolas de pelo. Então, ao retirar esse excesso de pelo, a gente diminui muito o risco dele ingerir esse pelo e acabar obstruído. Outro problema é principalmente naqueles coelhinhos mais idosos ou coelhos muito obesos, que não têm muita flexibilidade. Eles às vezes estão muito gordinhos, principalmente aquelas fêmeas que têm papada também, e eles não conseguem se movimentar e higienizar a parte íntima. Então, tem coelhinhos que acabam ficando um pouco sujos de urina, com mau cheiro. Sempre é bom levar o veterinário quando isso começa a acontecer para ter certeza se o seu coelhinho não tem um problema de coluna, um problema de mobilidade, ou se ele não está com uma infecção urinária, alguma coisa assim que faça com que ele fique sujo de urina, ou uma infecção intestinal que ele fique sujo de fezes. Mas no caso de um coelhinho que realmente tem dificuldade de se higienizar, uma tosa higiênica pode ajudar bastante. Só baixar o pelo na região dessa forma já faz toda a diferença para facilitar a higiene. Inclusive, o tutor pode até aproveitar para fazer a higiene com o lenço umedecido nesses casos. Facilita bastante com o pelo mais curto e você evita que o bichinho tenha problemas de assadura, ferimentos ou até que atraia moscas por causa do cheiro da urina e das fezes ali na região. Então, baixar o pelo é uma opção até para o conforto dele, para a higiene, mas sempre lembrando, nunca exagerar. A gente não pode deixar a pele exposta, porque um coelhinho que fica num quintal, que fica numa região onde ele possa bater sol, até numa sacada, eles às vezes se deitam no sol e só percebem que estão com uma queimadura quando levantam e vão se movimentar. Então, muito cuidado com isso. Além do pelo ser uma proteção térmica, então, raspar o pelo pode fazer com que o coelho sinta mais calor do que ele sentiria peludinho. Então, o ideal é isso. A gente vê a diferença desse coelhinho antes, ele estava muito peludo, inclusive ele tinha dificuldade até para enxergar direito, ele ficava com um pouco de secreção ao redor dos olhos, dos pelos que entravam no olhinho. Principalmente coelhinhos assim mais idosos. Então, para ele já está acostumado a ser tosado
Ele é tosado com frequência porque ele tem essa dificuldade para retirar os nós, para se limpar, e até passa a ter problemas de pele quando isso acontece. Então tá aí o resultado da tosa. Ele continua com o pelo fofinho, o pelo protegendo. Lembrando que não se tosam as patinhas, a sola da pata completamente. Eu vou deixar aí o card para um outro vídeo explicando isso. E tá aí o resultado. E sempre procurem um profissional acostumado a fazer isso, é muito importante. E lembrando que mesmo que você tose o seu coelho, mesmo que ele não fique peludo o tempo todo, é muito importante escovar os coelhos com frequência. Se você conseguir escovar o seu coelhinho todos os dias, já seria maravilhoso. Alguns coelhos são um pouco mais difíceis, mas tente escovar pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Dessa forma, você retira os pelos mortos, retira os nós que começaram a se formar antes que eles fiquem muito difíceis de retirar e evita que o seu coelhinho, além de problemas de pele, possa ingerir esses pelos e ter problemas mais sérios, como obstruções, que podem levar a internações, cirurgias ou até a morte. E aí, você costuma tosar o seu coelhinho? Você sabia que era possível tosar? Conta aí pra gente. E conta também como é o nome do seu coelho e qual a raça dele. E se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de dar um like, de compartilhar e de se inscrever no canal, porque nós vamos ter muito mais vídeos sobre coelhos. E também aproveite para dar uma dica de que tema de vídeo você gostaria de ver no canal.